Claro, né? Porque a gente tá lá sempre nas redes sociais também, beleza? Dito isso, gente, 10 horas e 11 minutos, vamos trazer aqui nosso primeiro tema de hoje. Vamos à nossa entrevista. E olha só, gente, nesse mês de março, a Sociedade Brasileira de Urologia aqui do nosso Rio Grande do Norte e todas as seccionais do país estão alertando a população sobre a incontinência urinária com a campanha Saia do Molhado. Como é? Você já ouviu falar em incontinência urinária? Eu já. Pois é, né? Aí o pessoal tá fazendo uma campanha e o tema da campanha, né? O mote da campanha é Saia do Molhado. Quem tá com incontinência urinária é Natal, né? Tem uns dias Essa assim que chuvarada toda, a incontinência urinária tá grande. Pois é, né? Mas falando Saia sério... do molhado, é? É, saia do molhado. Gostei. E, gente, a finalidade, né, conscientizar a população acerca das possibilidades de tratamento para essa condição que afeta homens e mulheres de variadas idades. Às vezes deixa até a pessoa assim meio envergonhada, né? A pessoa às vezes não quer dizer, e aí torna até muito mais difícil o diagnóstico e etc, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, gente, a incontinência urinária comete 2 vezes mais as mulheres do que os homens. E, pois é, né? E cerca de 30 a 40% das mulheres com mais de 40 anos apresentam ali algum grau, né, da doença. E para falar sobre este assunto, né, a gente está recebendo hoje aqui no nosso Tribuna Livre o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no nosso Rio Grande do Norte, o doutor Rafael Pauletti, grande doutor que está aqui para tirar nossas dúvidas, né, quando a gente tem dúvidas sobre essa questão e outras também, né, principalmente que quando envolve ali a urologia, a gente recorre aqui ao doutor Rafael. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Prazer tê-lo conosco hoje. Só faltou a gravata. Cadê a gravata hoje? Bom dia, pessoal. Exatamente. Senti falta. Hoje não deu tempo, a gente não veio com a gravata. Mas pegando a dica, justamente nesse mês aqui que tá mais molhado, a nossa campanha do Saia do Molhado, Olha né? aí. Porque realmente é uma condição que afeta, se você for ver, ninguém gosta muito de estatística, mas se você for ver, afeta mais pacientes de incontinência urinária do que pressão alta e diabetes. Então, se a gente considerar desde criança, homem, mulher, adulto, idoso, a gente tem uma condição muito mais frequente do que pressão alta, que todo mundo tem, e ninguém tem vergonha, né, de dizer que tem pressão alta. Então, né, doutor, acho que acontece muito isso, né, com essa questão da incontinência urinária. De dizer que mija nas calças. Exatamente. E, na verdade, isso atrapalha muita coisa, igual lá no Instituto Santos Dumont. Nós trabalhamos muito com essa questão da continência, porque tratamos de paciente com Parkinson, pacientes que têm lesão medular, que estão na cadeira de roda, e crianças que nasceram com alterações genéticas e alterações de coluna. E a urologia trabalha lá por quê? Porque esses 3 grupos de pacientes bem frequentes, todos eles têm incontinência urinária, têm perda ou têm ausência do controle voluntário, né? Porque aqui todo mundo está aqui conversando, batendo papo, mas consegue segurar, consegue tomar café, consegue se preparar para aquele momento que você tem que ir ali no banheiro. Mas tem um monte de paciente que isso acaba não acontecendo e daí limita. Então aquela senhora que nem é muito velha, está lá com 60, 70 anos às vezes, mas ela deixa de ir na missa, ela deixa de ir no shopping, ela deixa de sair com as amigas, porque ela não consegue segurar quando vem à vontade, não é nem que ela perde na roupa, que ela está de fralda, mas ela tem vontade e tem que ter um banheiro perto. Aí como na missa o banheiro é mais longe, no shopping é lá do outro lado, ela tem uma certa dificuldade de andar mais rápido, ela deixa de frequentar ambientes e ganha outros problemas. Pois é, né, doutor? Acaba que deixa um pouco de lado o social, e esse social faz parte, né, da nossa vida, e é tão necessário, né, para a nossa vida, e acaba trazendo outros tipos de problemas, né? Exatamente. Mulheres jovens que tiveram 2 filhos, 2 partos, 3 partos, estão com sobrepeso, aí estão naquela vontade de voltar para a academia, de recuperar o corpo que tinha antes, mas quando chega na academia vai fazer um exercício mais intenso e tem um escape, tem uma pequena perda. Ela fica com vergonha, deixa de fazer o exercício e permanece com essa condição, e daí ela nunca evolui, ela nunca vai voltar a ter o peso, ela nunca vai voltar a se sentir bonita, a se tratar adequadamente, porque quando ela começa o processo ela tem essa condição. Sim. É uma condição super simples, mas os pacientes não conversam, não falam, tem vergonha de procurar. Pois é, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem pressão alta, fala na reunião, eu falei, pô, rapaz, agora que eu tô mais velho, eu tô com pressão alta, tô tomando remédio, passei no meu médico, ele disse que eu tô com diabetes, mas ninguém chega na reunião de família e fala, rapaz, tô perdendo xixi. É mais difícil, né, doutor? Doutor, se a coisa for esporádica, você Tomou muita uma água. cerveja, Tomou muita... toma Isso. muita água, de repente
Eu fui Não dá logo tempo na de chegar água. no banheiro. Eu Divan já foi logo na cerveja, né? Eu fui na água. Não dá Sim. tempo de chegar no banheiro. Se for coisas esporádicas, o que é que configura, o que é que caracteriza, o que é que faz o diagnóstico da incontinência urinária? É a permanência? É a frequência? Na verdade, incontinência urinária é qualquer vez que você perde essa capacidade. Então você tá lá, tomou muita cerveja e não conseguiu. Chegar Se isso te incomodou, se isso afeta a sua vida, se você assim, rapaz, a próxima vez eu não vou beber tanto, eu não vou sair com meus amigos, eu vou evitar, eu só vou naquele restaurante, naquele bar que tem um banheiro do lado da minha mesa. Você não frequenta outros lugares e isso começa a afetar o seu modo de vida, isso te incomoda, mesmo que seja esporadicamente. Criança que faz xixi na cama. E às vezes o xixi não é todo dia. Às vezes não é um momento específico. É aquela criança que vai dormir na casa do tio, que quando viaja, e quando sai daquele ambiente dela, ela tem aquilo. E isso acaba afetando o convívio. Então eu saí. E daí quando isso acontece, com cerveja não, mas se eu tomar uísque acontece. Se isso te afeta, e a gente precisa tratar com remédio? Não. Muitas vezes é só conscientização, atividade física, mudança de estilo de vida. Então aquela mulher que está com incontinência quando faz exercício porque está no sobrepeso, se a gente só tratasse ela naquele momento até ela abaixar de peso, ela perderia esse fato transitório e não precisa mais tratar. Mas daí é isso que dificulta, que muitas vezes o paciente faz o oposto. Deixa de fazer sua atividade diária porque não quer ter esse incômodo, mesmo que ele seja transitório. O que é que provoca? Pois é, né? Quais são as causas, doutor, né? O que a gente pode dizer que, né, que traz ali esse problema? A gente tem várias causas, igual eu falei, lá no Instituto Santos Dumont. Nosso maior público são os pacientes neurológicos. Então todo mundo aqui tem um parente que teve um AVC, que tem um avô, um tio que está com Parkinson, que está com Alzheimer. Pacientes que têm uma dificuldade de locomoção porque ficaram com uma perna paralisada, ficaram com uma marcha dificultada. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm incontinência urinária, mas como a família está muito focada no Parkinson e em outros problemas, acaba colocando a fralda nesse paciente e deixa lá, não, ele está de fralda, está tranquilo. Por quê? Porque ele tem dificuldade de caminhar até ali. No neurológico, às vezes a lesão que teve dentro da cabeça, que teve na coluna, que teve na região sacral, afetou a capacidade da bexiga funcionar. Criança não teve lesão neurológica nenhuma desse aí de xixi na cama. É uma questão de aprendizado. Mas tem criança que a gente vê que evolui super rápido e aprende, digamos, sozinha. Tem criança que enrosca, que a gente podia mandar no fisioterapeuta, era só orientar que ela aprende. Todo mundo aqui é adulto. Já teve um momento que estava ansioso, estava numa prova, estava numa entrevista e dá aquela vontade louca de ir no banheiro, quando vai só tem um pouquinho. Então, em alguns momentos, o cérebro nosso, quando fica ansioso, quando tem outras situações, também desregula. Então, muitas vezes, o tratamento, a causa da incontinência urinária são vários fatores. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um tumor, pode ter sido uma cirurgia que fez, pode ser ansiedade, que não está conseguindo tratar, e daí não quer tratar a ansiedade, mas daí não sai socialmente, só piora o quadro, entra em depressão. É um ciclo ali, né? E a gente podia intervém, melhora da perda, melhora dessa vontade súbita de ir no banheiro, torna-se um pouco menos ansioso, a gente consegue vai lá, passa no psiquiatra, começa o tratamento. Isso resolvendo, a vontade súbita de ir no banheiro vai embora. Pelo que vejo, o tratamento em si talvez tenha que ser até multidisciplinar, né? Não é um tratamento que vou só tomar um remédio ali e vai, né, melhorar. Isso, até porque as causas são múltiplas, né? Mulheres que tiveram 2 partos, 3 partos, algum problema na hora da cesárea, algum problema na hora do parto também, pode ter alguma perda que a gente pode fazer simplesmente fisioterapia, outros vão precisar de cirurgia. Pacientes com dificuldade de locomoção igual o Parkinson, muitas vezes o Parkinson ele não tem uma lesão neurológica que causa perda de urina, mas é tão dificultoso para ele caminhar, para ele conseguir se locomover dessa situação até o banheiro, e isso gera uma ansiedade, ele não consegue. Mas a gente consegue, com fisioterapia, com reabilitação, melhorar essa questão, melhorar a marcha, melhorar a ansiedade, fazer o paciente prestar atenção em algo que pra gente que está aqui sentado é muito simples, que ninguém aqui está pensando se quer fazer xixi ou não. Sim. Porque tem um controle completamente perfeito. Mas tem pessoas que ficam o tempo todo pensando que tem que ir, isso acaba gerando uma ansiedade e acaba gerando um hábito ruim. Sim. Um amigo meu,
amigo meu que ele geralmente dá aquela vontade no escritório ou no programa, tá em algum canto. Certo. Vai pra casa. Eu lembrei, eu tava rindo agora aqui, que eu lembrei que esses dias você saiu correndo daqui, né? Mas você Foi. tinha tomado muita água Tinha tomado muita água. pra fazer o exame. Doutor, quanto mais você se aproxima do banheiro, mais Mais a vontade chega, mais aperta É mais a incontrolável. coisa, né? É mais incontrolável e É você verdade. termina literalmente mijando nas calças. Fazendo xixi com nas aquela calças. velocidade de você Eita, chegar e moleque. tal. Isso acontece muito com um amigo meu que... Rapaz, o que é que eu faço? Eu procuro Urologista. urologista, né? O rei do pinto. Uhum. Como eu digo, a pintologia resolve, mas isso aí é muito comum. Tem muito paciente, mas inúmeros pacientes Você que já falam passou por um caso desse, doutor? de dificuldade de segurar a urina. Sim. Acho que todo mundo já teve, né? Aquela vontade súbita que se você não for... E como for. você vê, a gente estava falando, Nicoleles, como o cérebro ele pode ajudar ou atrapalhar a gente. Muitas vezes essa vontade dá quando você está lá com 200 ml, sendo que a bexiga cabe 500. E às vezes você está aqui trabalhando... Peraí, essa conta é boa. Cabe meio litro na bexiga. Capacidade. Cabe meio litro. Cabe meio litro na bexiga de um adulto. Às vezes até mais. Aí, cara, o cara que toma 10 latinhas de cerveja, dá quanto litro? Dá 3,5 litros, né? 350 latinhas. 350, é. Uhum. Ele tem acaba que se segura, né? Se segura, só vai depois da 10ª lata. Às vezes eu prefiro pinto. Mais concentrado, né? Sim, doutor, aí são 500. Você está com 200 ml. Isso, então é bem comum, às vezes, numa situação que você está diferente, que 200 ml você tem que sair correndo como se estivesse cheio. E às vezes você está aqui trabalhando horas e horas e quando você chega lá e fica. Como o cérebro ele pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Igual você falou, o rapaz está lá na mesa do bar tranquilo, feliz, ele fica ali muito tempo tomando muito líquido, que todo mundo fala assim, ei, cerveja diurético. É não, o exemplo do rapaz que você me deu aqui, ele tomou 10 latinhas, né? 10 Ele tomou 3,5 litros. Mas ele não senta aqui na mesa do trabalho e toma 3,5 litros de água em 30 minutos. Mas ele toma pelo menos as 10 latinhas em 30 minutos, não toma? Sim. E daí a vontade de fazer xixi é muito maior nessa situação, porque a quantidade de líquido ingerido é muito maior. Então, pacientes que têm uma ingestão de líquido, principalmente à noite, e vão no consultório e falam, doutor, eu levanto 3 vezes à noite. Só que ele esqueceu de beber água o dia inteiro, porque trabalha muito, e daí de noite ele lembra, ei, meu médico disse que eu tenho que beber água. Vai lá, toma 2 litros antes de dormir. Aí passa a noite toda Minha levantando, nossa. Uhum. não dorme direito, o remédio de pressão não funciona, e no dia seguinte está mais cansado. E aí tem um monte de alteração que a gente podia, ei, é só lembrar de tomar líquido e se hidratar adequadamente, urinar adequadamente, que seu cérebro continua. Aí o cérebro, Funcionando. doutor, como é que o cérebro vai atender o chamado do camarada que está aperreado para ir no banheiro, está ali se mijando nas calças e você faz o que com o cérebro? Você bota o cérebro com a música, bota para uma montanha, dá uma viajada, bota o cérebro para onde? Para que ele Muda não o se foco. lembre, para que Muda ele o foco, fuja né? daquilo ali. Isso, então. Isso é bem interessante, por exemplo. Tem muitos profissionais que têm justamente essa vontade, mas como eu falei, que afeta a vida dele. Principal grupo, programador. Por quê? Trabalha em horários muito diferentes, tem uma tensão muito grande, uma cobrança muito grande. Cabeleireiro de mulher Ricardinho, tu tem esse problema? também sofre bastante, Programador. porque aí, fica horas e horas, então Sim. não tem um ritmo, não tem um horário, então não toma líquido adequadamente e não tem aquela rotina de urinar. Pode parecer besteira, mas se você não tem a sua rotina de toma líquido, vai no banheiro, toma líquido, vai no banheiro, seu cérebro vai ficando pior. Então quem trabalha meio sem horário, sem padrão, igual esses profissionais, eles ficam muito assim. Aí não adianta nada eu chegar para esse cara, é só pensar numa montanha, numa cachoeira que resolve. Não, Cachoeira dá vontade, né? eu tenho que mandar esse cara aí no fisioterapeuta, eu tenho que fazer algumas coisas para ele anotar uma listinha, para ele se policiar e ele voltar para a rotina. Então se eu só montar uma rotina para ele de ingerir líquido e ter pausas, ele melhora e ele não fica nessa situação de ter que pensar em alguma coisa ou desligar o cérebro, porque na hora que vem a vontade, é a mesma coisa que pedir para você ficar calmo,
na hora que você vai doar sangue ou que você vai fazer alguma coisa que deixa você fora do padrão. Naquela situação estressante, agora não adianta mais, né? Doutor, tem muita gente que fala também, por exemplo, a gente sabe que a água é essencial, que você tem que tomar muitos litros de água por dia, né? É importante. Mas tem muita gente, eu não tomo não, porque toda a vida que eu tomo muita água, eu tenho que ficar indo ao banheiro o tempo todo, né? Reclama ali desse ponto, né? Que tem que ficar indo ao banheiro o tempo todo. E o senhor colocou agora que isso é realmente o ciclo normal, né? Então é isso que é importante, né? Você ingerir água e também ir ao banheiro. Isso. Que justamente, assim, quando a gente vai falar de incontinência urinária, de líquido, né? A pessoa fala, mas eu tô perdendo xixi, eu tô com uma vontade louca de ir no banheiro. Meu paciente mais velho e o público feminino é muito comum essa questão. Mulher, infecção urinária de repetição. A moça vai parar lá no consultório reclamando de infecção urinária e o paciente, ou mais velho, ou até mais jovem, com essa questão de ansiedade, que vai muito no banheiro, chega, cara, você vai beber água e vai aumentar a ingesta de líquido. Por quê? Por causa da questão cerebral. O paciente, ele vai muito no banheiro, só que para fazer aquele pouquinho. 100 ml, 100 ml, 100 ml. Aí o cérebro vai cada vez piorando, porque a bexiga tem que funcionar, a gente tem que fazer xixi, e ela acha que 100 ml já está cheio. E já começa a perturbar e afetar a atividade. Quando eu mando começar a tomar mais líquido, o cérebro agora vai ter que se readaptar, vai pensar, se eu mandar ir no banheiro agora a cada 100 ml, eu vou ficar louco, porque vai ser a cada meia hora. Sim. Então é como se eu reprogramasse aquele sensor de estacionamento que está apitando muito precoce, eu deixo ele apitar mais tarde. Vou produzir mais urina, igual o rapaz que toma muita latinha aqui, consegue segurar mais, Sim. Então a bexiga avisa menos o cérebro perturba menos esse paciente, retornando àquela atividade normal. Agora ele vai ter vontade de ir no banheiro com 300, com 400, com volumes maiores, e isso vai melhorar e vai inibir aquela vontade. É claro que não é instantâneo. Sim. Tem remédio, Sim. tem terapia com eletroestimulação, tem exercício para fazer nesse meio tempo para o paciente também não ficar extremamente desesperado. Mas Portanto, o líquido ajuda muito na sua questão que você falou. Sim. Eu tomo pouco para ir pouco no banheiro. Não, você vai tomar mais líquido para a gente ir adequadamente no banheiro nas horas certas e urinar o volume adequado. Maravilha. Pois não, Edmar. Tem a incontinência e tem a continência. Tem o camarada também que tem dificuldades em urinar. Tem o fluxo é pouco, a quantidade é bem menor. Esse é um problema mais grave? Não chega a ser um problema mais grave, que é difícil da gente comparar um com o outro. Mas, por exemplo, esse caso principalmente vai ser aquele paciente homem mais velho com uma próstata já obstruindo. E daí ele tem vontade de ir no banheiro com frequência, e ele tem um jato mais fraco, uma dificuldade de urinar. Esse paciente a gente precisa tratar, que senão volta no que ela falou. Todo mundo é inteligente, ele percebe, rapaz, é difícil de urinar, dá vontade cedo, o que eu faço? É só parar de beber água, que daí eu posso ficar mais tempo sem ir no banheiro. Só que o problema vai só se agravar, porque não tratou a obstrução e agora ele vai ganhar outro problema, que é essa desregulação que ele vai ter. E se for uma próstata obstruída, uma estenose de uretra que está obstruindo a saída, isso vai prejudicar a bexiga. Então, a bexiga, igual a gente já conversou várias vezes, eu não tenho bexiga para trocar, né? Não dá para ir ali na loja e pedir uma bexiga nova. Então, eu preciso tratar esses pacientes que, tô difícil de urinar, tem que fazer uma força. Rapaz, vai no médico, que tem um monte de coisa para fazer, tem remédio, tem cirurgia, tem tratamento com fisioterapia para a gente melhorar essa questão, para você ficar continente, livre das suas perdas e conseguir ter a sua atividade diária normal. Qual é o teste que o cara faz, hein? Se você for no banheiro e fizer xixi nos pés? Exatamente, então esse já é um problema sério, né? Que a gente tem dos pacientes que eu pergunto, xixi vai lá na parede, não é difícil. Daí o cara fica assim, eu falei, pelo menos não cai no pé, né? Porque quando começa a cair no pé, é duas situações, ou a bexiga tá muito ruim, ou o pé do cara cresceu demais, né? Mas o teste mais fácil é aquele que você fez. Ultrassom, bexiga cheia, bexiga vazia, para saber se o que tinha lá dentro, igual eu falei, cabe meio litro. Aí o cara vai lá, urina 300. Será que saiu tudo? Ultrassom, exame fácil. Não fura, não corta, não dói, é só passar o gelzinho na barriga, já me diz o tamanho da próstata e se sai tudo. E a fluxometria, que você já falou, basicamente é o quê? É um vaso sanitário que tem em toda a clínica de urologia. Você vai lá e faz xixi com a porta fechada, tranquilo,
e a gente vê a velocidade, quanto que sai de xixi por minuto. Tudo a gente tem padrão, então a gente tem um padrão para mulher, um padrão para homem, a gente espera que esteja mais ou menos próximo. Tanto mulheres quanto homens, quando estão alterados, e crianças, aí dá para tratar. Então, duas coisas simples, ó. Não furei ninguém. O cara fez xixi sozinho e ele foi lá e fez ultrassom. Essas duas ferramentas já me resolvem muita coisa. Pois é, já vão ajudar bastante para você justamente chegar nesse tratamento, que até o doutor já comentou algumas coisas, né? Tem remédio, doutor, tem ali a fisioterapia que é essencial, e o que mais entra aí nesse escopo do tratamento da incontinência? A gente tem cirurgias, né? Então, um dos medos muito grandes, quando a gente chegar aqui no Novembro Azul e falar sobre câncer de próstata, Sim. né? Então, o homem não quer tratar câncer de próstata, não quer ir no médico, nem é só pelo exame do dedo, né? Na verdade, é o medo do que acontece pós o diagnóstico. Pô, descobri que eu tenho câncer. Primeiro, acho que vai morrer. Aí com a cirurgia a gente já consegue resolver isso. Complicações que às vezes temos pós-cirurgia. Disfunção erétil, continência urinária. E isso limita muito o público masculino de procurar. A gente tem um monte de coisa, tanto de cirurgia feminina e masculina. Então, mulheres que tiveram acidentes, que tiveram tumor de útero, que tiveram tumor de intestino, e que ficaram pós-cirurgia com incontinência, a gente tem cirurgia de sling, que é a telinha, popularmente o pessoal fala. Com as mulheres, quando chega na menopausa e fala assim, eu tô com bexiga caída, tem cirurgia para resolver prolapso, tem cirurgia também da telinha de sling para a mulher, para a gente melhorar. Uma coisa simples, que opera num dia e muitas vezes vai embora no mesmo dia. Olha aí. O corte resolve, é de 1 centímetro, né, e resolve. Essa moça volta pro dia a dia, volta a frequentar atividade social, volta a dançar, volta a fazer atividade física, volta a ter vida, né? Portanto, nada de ficar com medo aí, né? A gente tem que sim ir ao médico, né? Se tratar, cuidar, se prevenir, que é tão importante, né, doutor? Essa prevenção. Quando a gente fala da incontinência urinária, prevenção, tomar muita água? Tomar muita água, fazer seus exames, diabetes. Tem muito paciente diabético que tem incontinência urinária e a única coisa que ele precisa fazer é tomar o remédio do diabetes. Ele controla o açúcar, a incontinência vai embora. Sim, olha aí, né? Também uma atitude super simples que vai trazer benefícios enormes, né, para a vida da pessoa, para a vida diária da pessoa, né? Obesidade, sedentarismo, né? Então a mulher só lembra de se cuidar muito mais intensamente naquela fase mais jovem para engravidar, e depois que engravida, que o filho nasce, já dá uma relaxada porque agora é mãe. Não, atividade física, fortalecimento muscular para evitar aquela flacidez que a gente tem tanto no rosto quanto da musculatura do períneo. Então, se a mulher muitas vezes só fizesse atividade física, nem ia precisar operar no futuro, mesmo na menopausa, mesmo em idades mais avançadas, porque manteve a musculatura sadia. Não cuidou da musculatura, fica até mais difícil de operar. Que, como eu falo, eu vou colocar a tela, só que a tela eu prendo no músculo. Se o músculo é flácido, a tela também não vai segurar. Então não vai ser tão eficaz, né, doutor, quanto seria se você, né, cuidasse aí do seu exercício físico semanal, que é tão importante. Doutor Rafael, a gente te encontra onde? Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Nosso canal é SBURN, né, sbu.rn no Instagram. Tem também no YouTube, sbu.rn. E tem as clínicas de urologia, Clínica Urogrupo, Espaço Saúde Tirol, Rafael Pauletti. É só procurar que tem muita coisa na internet. Não tem como deixar de encontrar o doutor, né? Se tiver precisando, se encontrou aqui na nossa conversa, né? Sem querer querendo, viu aí que realmente tem uns sintomas. Se cuide, que é o mais importante. Doutor Rafael, quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, pelas informações. É sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Maravilha. Gente, conversa boa aí com o doutor Rafael Pauletti, viu? Você fique atento aí, viu?